Bom dia. Ei! Olá! Ô, Clécio, Fala, Murilo. põe a musiquinha aí. Cara, eu tô colocando, você acredita? Ó, tô tentando baixar do YouTube aqui, ó. Eu acho que é a mesma que o Manel colocou na aula passada. Cadê o Manel? Ó, o irmãozinho de Júlia, que fofinho. Ó. Bonito, né? E menino, quando ele se vê no computador, ele fica doido. De vez em quando invade aqui o quarto que eu tô dando aula aqui, ele fica doido aqui. É a melhor coisa do mundo, velho. Menino é muito bom. Já tem uma semana que eu tô limpo de... Tô sendo influenciado pelo gosto musical do Manel. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. É por conectação alta. E de olhar os seus stories, não sinto saudade. Zero curtidas, zero vontade de te ver. Cadê? Cadê? Compartilhar só o vídeo. De conchinha sem roupa. Aí, Um love com você. tô sendo mal influenciado por Manel. Esse é tudo de Manel. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas vou mandar mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas vou mandar mensagem outra vez, senão recairei. Cadê o Manel? Ô, Manel. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. Você tá vendo que essa música que eu queria, não, tudo bem. Não sinto saudade, zero curtidas, zero vontade. Era essa música que o Manel tocou semana passada. Foi essa aqui? Mas você Ficou colocou. na minha cabeça o dia todo.
De Não, mas eu queria conchinha colocar esse sem aqui, roupa velho. e fazer É por isso que... um love com você. Um love com você. Eu já te Falando do superei. computador travou, Certeza velho. eu Aí, Manel, isso é má influência sua, Manel, na minha cabeça. Ai, superei. Manel, essa só versão do pra Gregório, dar cara, aquele acorde de manhã. é pra colocar o Barões da Pisadinha. Aí coloquei errado aqui. Agora já foi também. Agora já era. Caraca, que calor que tá fazendo aqui, meu Deus do céu, vou derreter. Bom dia, Então é bom, Flash. meninos e Bom dia. meninas. Como é que está a Então é expectativa bom, para a Flash. semana que vem? A outra semana, na verdade, né? Ah, Ó, merda. é esse aqui, ó. Cara, eu acordei de manhã, eu vi isso aqui, ó. Espera todo mundo entrar aqui, pessoal, ó. Vai brigar comigo, não. Tem só 16 pessoas já. Tem só 16 pessoas aqui. Esperar mais alguém entrar aqui pra começar a aula. Vocês não brigam comigo, não, por enquanto. É isso aqui que eu acordei de manhã pensando. Isso tudo é a cabeça da gente. Como diz minha mãe, cabeça vazia é a oficina do diabo. Você acorda com a cabeça vazia. Agora, lá vai ele. Se livra da marcação e... Manel, Sim. isso aqui, Manel, que eu vou colocar aqui, isso aqui é o fundo do poço. Tá entendendo? Quero ver. Ah, não. Não, aí baixou demais Aí até sim pro Manel, Cleiton. Aí você pegou séculos atrás, tá? Ah, para esse Ficar carnavalzinho, beirado olha só. no fundo do poço. Pô, tava 5 anos, 6 anos atrás. Tenho que fazer. Tava Carnavalzinho Eu lá, acordei lembrando Horário disso. atrasado. Pontalzinho com Samuel e a Já Samuquete. fui despejado, o banco levou meu carro. Agora vou conversar Tá com bom, assim. ela. Será que ela vai? Caralho. Travou, Aí, eu não do tirei lado, não, fundo do travou, poço. cara. Eu tenho personalidade, eu ia deixar, mas travou. Travou aqui. Eu acordei lembrando disso, falei, caraca, velho, já existiu um Lepo Lepo fazendo sucesso. É isso aí. Ai, sim. Ai, ai. Agora eu posso começar a aula feliz. Tem 19 pessoas aqui, já passei já o do Pecado. aqui. Cadê, gente, aqui? Estou morrendo de calor aqui. Deixa eu dar aula em cima do quarto semana que vem. Sabe o que tinha que fazer, Cléber? Você tinha que ir na praia, levar o notebook e ligar o roteador do celular. Dar aula na praia. Então, cara, vamos pegar um conteúdo de oceanografia, ou a gente pode falar de, sei lá, de clima litorâneo, né? A gente pode fazer uma aula prática. É, Projeto Tamar. Consciência ambiental, recolher latinha na praia e tal. Dá pra gente fazer um negócio assim, né? A gente pensar nessas coisas aí. Enfim. Pontal Vamos lá. precisa não, Pontal é limpo. Não, Pontal mas a precisa gente das joga coisas as não, Pontal é latinhas lá limpo. e depois a gente joga as latinhas e depois recolhe. Sei lá, faz alguma coisa. A ideia é aí, né? Jogar lá, tipo, aí sim. Primeiro, Depois a gente primeiro, recolhe. primeiro a gente faz uma festa, joga tudo no chão e depois a gente cata, pra quem tá limpando. Não, festa não. Eu falei latinha de refrigerante, água Então- de fogo. A gente volta colhendo, pá. Nós somos escola. Então, numa É festa a sério, gente usa muita latinha, muita água de coco. é sério aqui. Isso aqui. Murilo Fioró de presente, Biden vai ganhar. Biden, né? O nome do cara vai ganhar de Trump. Ele está com 14 pontos na frente. Cara, eu jurava que o Trump não ganhava na eleição passada, Murilo. Não falo mais nada, bicho. Não falo mais nada, porque o Trump ter ganhado para mim já foi uma coisa muito louca, no sentido de reverter, né, a campanha. Ele reverteu uma campanha no final, na última dele, para Hillary Clinton. Eu acho que a gente tem um movimento transitório no mundo, assim, de partidos cara, nacionalista, extrema-direita,
pelos países do mundo que ganharam com essa perspectiva, né? Estados Unidos, a Itália, o Reino Unido, são todos países assim, bem relevantes que a partir disso ganhou. Então, eu acho que o estadunidense está mais ou menos enrolado assim, na escolha, porque não tem nada muito absoluto assim, de escolha para eles também, não. Mas enfim, vamos lá, galera. Capítulo 16, a correção das atividades. Tem 19 pessoas na turma, hein? A pessoa termina com 19 pessoas na turma. Semana passada foi sucesso. A maioria dos presidentes dos Estados Unidos se reelegem. Isso é uma verdade. E isso, eu penso o seguinte. O que mantém um político no cargo não é ideologia, isso é o que eu penso, tá? É uma analogia, na verdade. Não é ideologia, é economia. Como os Estados Unidos têm uma economia mais solidificada, e mesmo na época da crise econômica eles conseguiram se recuperar de maneira muito rápida, isso faz com que tende-se a manter por um período sem mudanças, né? Um período maior sem mudanças. E a gente tem tido uma alternância, né, entre republicanos e democratas lá. De 8 em 8 anos acontece essa mudança. Pode ser, mas o mundo está muito doido, né? O mundo de uns 6, 7 anos para cá ficou meio doido, assim. Então vamos lá. Eu achei que o Kanye West ia vir forte para as eleições, o cara não apareceu não, ele anunciou que iria se candidatar, mas foi fake news. Deixa eu pegar meu livro aqui, para ficar com o livro na mão. Não corrigir as atividades do capítulo 16, galera, sobre blocos econômicos. Tiveram alguma dificuldade para responder? Ninguém me responde. Sessão espírita vai começar. Fulano, você está aí. Vamos lá. Agora é com você, da página 26. A mundialização da economia capitalista gerou a segmentação dos espaços econômicos mundial. Essa característica geográfica se expressa desde o final do século XX na formação de blocos econômicos, né? A gente está falando do final da Guerra Fria já aqui, em todo o mundo. Coloca-se o final do século XX, galera, porque a relevância dos blocos econômicos ela vai aparecer quando a União Soviética ela acaba. Pensa nisso. Porque até 1980 a União Soviética ainda era um bloco que hegemonizava uma boa parte do mundo, né? Então a União Europeia, por exemplo, que já existia em 1980, não com o nome de União Europeia, é um mercado comum europeu, não tinha tanta relevância política, porque você ainda tinha uma ideia de polarização política entre Estados Unidos e União Soviética. Então por isso que coloca-se no final do século XX. Em um texto, defina o que são blocos econômicos, explica as razões para a sua criação e exemplifique com 2 blocos atuais, localizando-os geograficamente. Alguém quer falar, pessoal? De maneira espontânea, Maria Clara, espontaneamente quer falar? Fala pra gente aí. Obrigado. Murilo. Vocês fingem que não me ouviram e não respondem. Fiquei triste. Vamos, gente. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Blocos econômicos são organizações supranacionais cujo objetivo é estabelecer proximidade comercial, dinamizando a economia conjunta. A ideia é se fortalecerem, né? Eles vão se juntar ali e vão se fortalecer perante o mundo global, o mercado global. Nós não temos mais mercados isolados, países isolados no mundo. Então, eu crio os blocos econômicos para eu me fortalecer regionalmente aqui, fortalecer minha economia para competir no mundo global. Os blocos econômicos são criados para que os países ampliem sua produção com base no acesso isento de tributação, no mercado consumidor e no sistema produtivo de seus parceiros. Dentre os blocos atuais, pode-se citar, que é a segunda pergunta, né? A razão para criar esses blocos. Você consegue dinamizar a sua economia, reduzindo as fronteiras econômicas que existem, as fronteiras alfandegárias que existem. Então, automaticamente, eu consigo usufruir, por exemplo, da minha base industrial de outros países. No caso do Brasil, para exemplificar, no Mercosul, eu consigo usufruir das reservas de carvão mineral da Argentina, né, que vai alimentar as minhas indústrias, principalmente na região sul e sudeste.
Dentre os blocos atuais, pode citar a União Europeia, abrindo os países da Europa, o Mercosul, NAFTA, a PEC, enfim, tem vários blocos aí que vocês podem citar. Galera, blocos econômicos é um conteúdo bem importante de vocês pegarem, tá? Porque a ideia do bloco econômico, eles fazem vocês terem uma ideia ampla sobre o comércio global. E tem muito a ver com o que o Murilo estava falando aqui sobre a eleição do Donald Trump. Tem muito a ver com o pensamento do Donald Trump. Ele tem uma certa... um contraponto a esse processo de aproximação econômica que os países tiveram. Vou dar um exemplo. Quando ele entrou na presidência, o acordo que era feito com o México e Canadá, ele foi refeito, porque os Estados Unidos entendiam que estavam causando efeitos negativos para a economia estadunidense. A mão de obra mexicana estava competindo, segundo o Trump, de maneira desigual com a mão de obra estadunidense. Porque você tem um limite de crescimento dos países, né? Os países vão crescendo e a população vai ficando tão rico que em determinado momento fica difícil você conseguir custear esse valor de mão de obra mais elevado. Pra vocês entenderem isso, assista um documentário que chama Indústria Americana, da Netflix. Então quando o Trump ganha, ele já de cara já dá um chute já na porta e já quer refazer o acordo do NAFTA, e ele incentiva muito ele apoia muito o Reino Unido a sair da União Europeia, porque ele entende que o Reino Unido, estando junto com a União Europeia, fica mais difícil para os Estados Unidos, por exemplo, fazer acordo com o Reino Unido, porque eles estão amarrados pelos acordos com a União Europeia. Então, ele é um apoiador do Brexit. Ele também apoia, por exemplo, que a ideia do nosso presidente é de desvincular o Brasil, e o presidente do nosso país também, dos acordos do Mercosul, porque realmente o bloco ele vai criando amarras, né, para tentar fortalecer a economia regional. Então, é interessante a gente entender o que é bloco econômico, porque você consegue entender a organização política e econômica do mundo antes do bloco econômico, agora na era dos blocos econômicos, e talvez um futuro de extinção disso, né? Talvez a gente está passando por um momento de dissolução desses blocos, ou não, né? Ou a gente pode estar passando por um processo de fortalecimento mais ainda desses blocos. Tudo vai depender do que vai acontecer com o Reino Unido daqui a uns anos, os reflexos que o Brexit vai ter para o Reino Unido. Inicialmente agora eles se ferraram, né? Enfim. Beleza. Observe a imagem a seguir. Isso é um assunto mais legal de falar da vida de todo mundo, que é sobre a Guerra Fria, né? Você tem aí um mundo polarizado entre Estados Unidos e União Soviética. A charge aponta justamente para esse jogo de xadrez, né? As influências soviéticas na América, as influências americanas na África e na Ásia. Deixa eu aceitar aqui o Matheus. Alguém falou alguma coisa no chat? Não, foi o Júlio falando presente. Muito bem. A charge aponta para o clima de rivalidade durante toda a Guerra Fria. Com base nisso, aponta as principais consequências sociopolíticas do fim dessa disputa. Então, a ideia é a gente falar sobre a União Soviética. Como vocês não estão falando nada hoje, eu vou responder aqui. Alguém falou alguma coisa aqui? Tá. Foi muito pertinente, como ele falou aqui. Presente. A queda do Muro de Berlim simbolizou o fim de uma era, o fim da Guerra Fria. Né? A década de 80 acabou a Guerra Fria. Na década de 1980 acabou a Guerra Fria e surgiu uma nova conjuntura histórica denominada de Terceira Ordem ou Nova Ordem Mundial, caracterizada pelo neoliberalismo e a globalização. Quando eu pego essa nova ordem mundial, eu entendo que agora ela é uma ordem de fato mundial. Mas essa organização capitalista, essa organização neoliberalista, ela já vinha acontecendo nos países alinhados com os Estados Unidos. Você já tinha um processo de expansão industrial, você já tinha um processo de desenvolvimento econômico nesses países alinhados com os Estados Unidos. Vou a gente pensar nisso. Dessa forma, o mundo que outrora... O Matheus acho que está caindo. Que outrora tinha uma configuração bipolar, Estados Unidos e União Soviética, agora apresenta uma estruturação multipolar, em que vários países têm exercido influência econômica e política. Né? Você deixa de ter essa referência de Estados Unidos e União Soviética
e passa a ter referências regionais muito importantes. Um exemplo disso é o direcionamento do nosso mercado, né? O mercado econômico global, você tinha os Estados Unidos como um grande objetivo de exportação, porque era o país que absorvia a maior parte dos produtos no mundo, que pagava mais por esses produtos. Mas quando você tem um mercado crescente, como o mercado da União Europeia, você tem o mercado da China, o mercado japonês, a gente tem mercados do Oriente Médio agora que compra, que são muito influentes economicamente. Então, quando você tem essas novas áreas comerciais, você deixa de ter uma referência. Então, por isso que a gente cria uma ordem multipolarizada, né, de vários polos de influência de poder. E essas áreas, elas estimulam o desenvolvimento regional. Né? Você tem o Japão, por exemplo, estimulando o desenvolvimento, o Japão e a China, dos tigres asiáticos. Toda aquela região do Sudeste Asiático, ele vai sendo, ela vai se desenvolvendo, assim como a Europa na União Europeia, o Brasil e a Argentina aqui no Mercosul. Você vai criando polos importantes de influência econômica e política. E isso é marcado, isso começa, de fato, a se evidenciar após o fim da União Soviética. Só para contextualizar, até a década de 70, a União Soviética era vista como uma potência muito influente no mundo. Na década de 80, que começou o declínio, você tem ainda as tentativas de recuperação da União Soviética, com os planos de reestruturação política e econômica, a Glasnost e a Perestroika, pelo presidente Mikhail Gorbachev. Então você tem no mundo uma suspensão da União Soviética, esperando o que vai acontecer, mas ainda era uma referência para o mundo. Essa referência ela acaba quando a União Soviética acaba, né? Aí a gente tem um mundo que você consegue entender como que está realmente de fato a União Soviética não existindo mais. Porque se ela existisse até hoje, ela ia ser um ponto de referência, né? Vocês estão conseguindo entender? Alguém tá aí? Oi? Pessoas. Seres humanos. Meninos? Oi? Oi, Clécio, estamos aqui, relaxa. Cara, eu juro que eu não sei se eu estou falando e vocês estão ouvindo. Vocês demoram, tipo, 1 minuto para responder. Assim. Parece que a minha voz vai para o além, chega no além, tem um retorno e a outra voz chega aqui. Que às vezes falha a internet. Ai, sim, não. Cara, esses dias eu fiquei 10 minutos falando aqui. Quando eu tô... Aí os meninos, professor, você tá mutado. A gente não tá te escutando. Eu falei, 10 minutos. Você tem noção do que é isso? Questão 2, vamos lá. De que forma a atuação de algumas grandes corporações do mundo capitalista pode contrariar as premissas teóricas desse modo de produção, que prevê a livre iniciativa e a liberdade dos mercados? Essa pergunta é muito boa, porque assim, qual é a ideia do capitalismo em oposição, por exemplo, à economia comunista, né? De maneira mais radical? Aqui no capitalismo, você tem liberdade, o cara pode ter uma empresa, o cara pode progredir, ele pode prosperar. Será que acontece assim? Será que os grandes conglomerados, as grandes corporações que prezam por essa premissa de liberdade, elas exercem essa liberdade dessa forma? Será que isso realmente acontece, né? Então eu tenho aqui casos de dupla ou formação de cartéis e trusts, como tentativa de monopolizar mercados e cercear a concorrência. Quando eu pego uma indústria gigante de alimentos, por exemplo, e eu vou fundir a minha maior indústria de alimentos com a segunda maior indústria de alimentos, cara, eu vou acabar com minha concorrência, eu vou acabar com minha liberdade de mercado, porque do terceiro em diante ninguém vai conseguir competir com as duas, né? Então é uma premissa de liberdade que ela acaba que na prática não funciona muito bem. A outra coisa que a gente tem é a desterritorialização desencadeada pelas grandes corporações que produzem efeito similar de controle de mercados. Eu tenho um movimento de influência cultural, por exemplo, né? Quando eu me aproprio de determinadas marcas, muitas vezes isso acontece. Vou dar um exemplo. Eu tinha em Linhares uma marca de suco chamada de Sucos Mais. Era nacionalmente conhecida como a marca de suco aqui de Linhares.
Essa marca de sucos virou virou leão, virou não sei o quê, a gente perdeu a nossa referência cultural sobre isso. Além disso, eu tenho a sobreposição cultural de produtos em produtos locais, né? Eu tenho existe um refrigerante que é fabricado e só é vendido na região de Teófilo Otoni, que é um suco de mate com cola, um refrigerante de mate com cola. Eles nunca vão conseguir ser maior do que a Coca-Cola naquela região, porque existe uma sobreposição cultural e ela é feita de maneira intencional. Então, assim, essa premissa de liberdades capitalistas, de que todo mundo é livre, todo mundo pode concorrer, isso não funciona muito bem. E eu nem coloquei aqui as práticas ilegais, que muitas vezes essas grandes corporações, em licitações públicas, em obras públicas, elas pagam propinas para agentes públicos e impede que pequenas empresas consigam atuar e consigam se desenvolver. Então, é uma liberdade cerceada em certos aspectos, né? Em certas situações. Não é uma liberdade que funciona na prática de maneira tão livre. Questão 3. Sobre os blocos de integração econômica, analisa as afirmativas a seguir. 1. A União das Nações Sul-Americanas, UNASUL, é uma organização de presidência rotativa com o objetivo de discutir questões como a eliminação das desigualdades socioeconômicas e a inclusão social. Isso é verdadeiro, visto que não se trata de um bloco com perspectivas econômicas. Ele é um bloco com perspectiva social, com perspectivas de minimizar desigualdades e fortalecer os laços democráticos entre os países, né? Evitar uma invasão territorial, por exemplo. 2. O Mercosul, o Mercado Comum do Sul, Mercosul, é um bloco de integração regional formado por membros plenos, que são os 4, membros plenos, associados e observadores, que têm em comum a obrigação de adoção de tarifa externa comum, que tem em comum todos esses membros a adoção de uma tarifa externa comum. Isso está errado. Essa tarifa externa comum, ela só vai vigorar para os membros plenos, ela não vigora para todos os membros do Mercosul. Porque o dumping é ilegal. Cara, eu não sei se o dumping é considerado uma prática ilegal, pela OMC é considerado uma prática ilegal. É porque você usa não, desculpa, eu questionei a ilegalidade pensando no lobby, Murilo, perdão, é ilegal. Por que é ilegal? Porque você usa seu poder econômico para sobrepor a outros grupos econômicos, né? Você não cria uma condição de viabilidade econômica para outros agentes econômicos. Você está usando claramente o seu poder econômico para destruir a concorrência. E você não vai manter isso, né? A prática do dumping ela se dá quando você tem essa prática de preço abaixo do mercado por tempos estratégicos, por curto período de tempo, para justamente criar no final um monopólio de mercado. Vou dar um exemplo do que aconteceu, de uma prática que aconteceu no Brasil e que eles fizeram. Respondi a sua pergunta já, Murilo? Beleza. A ideia da OMC é justamente evitar essa sobreposição do poder econômico sobre as relações entre os países, né? Porque a ideia não é você ter liberdade, ter uma livre concorrência. Então, se você usa um poder econômico para acabar com essa livre concorrência, você está fazendo uma coisa legal. Mas aconteceu uma coisa no Brasil na década de 90 muito interessante e que não foi considerada uma prática ilegal, mas foi uma estratégia de monopolização de mercado. Eu não sei se vocês vão à loja de material de construção, se vocês se atentam a isso, mas não existe no Brasil prego de outra marca que não seja Belgo ou Gerdau, né? Você vai encontrar pregos no Brasil de marcas Belgo ou Gerdau. Eu não sei se hoje tem outra marca, mas até 2 anos atrás que eu pesquisei ainda não tinha. Por quê? Uma máquina de fabricar prego é uma máquina do tamanho de uma cama de casal, pequenininha. É uma máquina que você põe um arame ali e ela fabrica prego. O que a Belgo e a Gerdau fizeram? Essas máquinas, eles compraram a indústria da máquina,
eles acabaram com a indústria dessa máquina, de vender assim, essas máquinas de fazer prego, compraram a patente, enfim. Eles compraram todas as pequenas fábricas de prego no Brasil, todas, destruíram todas essas máquinas e só eles fabricam prego. Até 2 anos atrás, no Brasil, não existia prego de outra marca que não fosse Belgo ou Gerdau. Eles construíram a estratégia de monopolização de mercado. Isso não foi ilegal. Porque eles adquiriram as empresas, eles foram construindo esse monopólio de maneira gradativa e foi um monopólio dividido, né? Não se caracteriza por um monopólio necessariamente, mas é uma sobreposição econômica real que existe e que deveria ser vista com outros olhos, porque a difusão de grandes conglomerados nem sempre é positiva para as economias locais. Pensa nisso. Voltando aqui, 3. A cooperação econômica da Ásia e do Pacífico é uma zona de livre comércio que engloba países com diferentes níveis de desenvolvimento socioeconômico. Isso está certo. A PEC vai pegar toda a região do Oceano Pacífico, desde a costa das Américas até a costa da Ásia, né? Aí tem países, as maiores potências econômicas do mundo estão nele, assim como países de economia menos pujante. Então, por enquanto, a certa é a 1 e a 3. O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, é uma cooperação regional com o objetivo de eliminar tarifas alfandegárias entre os membros, bem como a expansão gradativa da livre circulação de pessoas no interior do bloco. Nem a pau, Juvenal. Pelo contrário, nós vamos construir um muro, vamos ampliar o muro que existe entre México e Estados Unidos para impedir que a galera latina possa ir para os States, estragar os Estados Unidos. Já se viu isso? Enfim, essa é a ideia, né? Observe a figura a seguir. Aqui a gente tem o símbolo da União Europeia, a gente tem a bandeira do Reino Unido e escrito lá em cima, Brexit, saída do Reino Unido. Sobre o tema apresentado na ilustração, é correto afirmar que se trata da permanência do Reino Unido, já está errado, corresponde à expressão utilizada para o referendo que decidiu pela saída do Reino Unido como um membro da União Europeia. Essa aqui é a nossa resposta. É parte do projeto nacionalista britânico que defende a abertura de fronteiras e a diminuição da xenofobia na Europa. Pelo contrário, a ideia é suprimir a entrada de imigrantes, né? Você diminuir a competitividade entre mão de obra do Reino Unido e dos imigrantes. É uma expressão britânica utilizada para designar a entrada do Reino Unido no bloco europeu. Pelo contrário, é a saída. Refere-se a um plebiscito ocorrido no Reino Unido que possibilitou a opção de permanência no bloco europeu e promover a equidade e os mercados financeiros regionais. O plebiscito, o referendo foi determinante para a saída, não para a permanência. Uma observação aqui, pessoal, é esse trechozinho aqui, ó, que eu não sei se vocês lembram, se estão ligadinhos aí. Cadê? Deixa eu pegar o negócio para marcar aqui, para ficar bonito. Ó. Aqui, ó, eu tenho a República da Irlanda. A República da Irlanda, ela pertence à União Europeia. Então, você, teoricamente, vai ter uma fronteira. Que confusão. Entre a União Europeia e o Reino Unido. No caso aqui, a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, onde não existe uma fronteira prática entre esses dois países aqui. Lembrando que a Irlanda e a Irlanda do Norte, a Irlanda é palco de conflitos, né? Separatistas por conta dos católicos da Irlanda do Norte contra os protestantes da Irlanda do Norte. Então, é um dos capítulos desse imbróglio aí do Brexit aí. A gente comentou nas aulas, né? A questão 5, se alguém errou, a gente precisa bater um papo, a gente precisa conversar, porque é muito fácil. Está falando sobre o Mercosul, está falando sobre o desenvolvimento econômico regional, a questão das atividades econômicas, enfim. O estudo em andamento, os primeiros resultados devem ser conhecidos em 2012, o grupo responsável pelo trabalho alinhado à Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, quer pelo detalhamento sugerir medidas de controle de recuperação e de intervenção física para reverter o cenário atualmente considerado preocupante. Vamos lá. A lei do Brasil figura entre Estados membros do Mercosul. Então, a pergunta, poderia ler só a pergunta, não sabe nem ler o texto, né? Quem faz parte do Mercosul aqui, além do Brasil? Obviamente, eu tenho Argentina e Uruguai. O outro país para compor os 4 signatários seria o Paraguai. Beleza, galerinha?
19 pessoas. Terminei a aula com o mesmo número de alunos. Ninguém evadiu da minha aula, ninguém fugiu da minha aula. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Eu preciso encerrar a aula uns 3 minutinhos mais cedo, porque eu tenho uma aula no Centro às 10h40, galerinha. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Querem questionar alguma coisa? Na semana que vem vamos falar... Ah, semana que vem não tem aula. Ah, não, tem aula sim, porque é terça-feira. Se não mudar o horário, né? Galera, beijos pra vocês. Quem não colocou chamada, presença no chat, coloca. Eu vou encerrar a aula. Pode encerrar? Falou, O Clécio. Murilo tinha falado aqui, ó. Peraí, Murilo. A Bolívia está em ascensão no Mercosul. Pô, Murilo, foi mal, cara. Eu não observei sua observação aqui. A Bolívia tem um problema seríssimo político, né? Murilo saiu? Não, tá aqui. Murilo, a Bolívia tem um problema sério, que é um problema político, né? E a dependência econômica da Bolívia faz com que a economia dele seja mais fragilizada. E por que aceitar? É estratégico, assim como aceitou a Venezuela. Você tem, por exemplo, o Brasil que depende muito ainda da região do centro-oeste do gás boliviano. Né? Esse gás boliviano, esse gás bol, esse gás, ele traz o gás da Bolívia até a região sudeste do Brasil, alimenta muitas indústrias ainda da região sudeste do Brasil. Então, colocar a Bolívia é uma questão estratégica, é uma questão economicamente estratégica, assim como foi colocar a Venezuela em 2012. As reservas de petróleo e gás natural desses países favorecem o desenvolvimento, principalmente das regiões próximas nas fronteiras ali, entendeu? Enfim. Valeu. Até semana que vem.